Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, confirmando a tese, né, gente, que o tempo é nosso algoz quando a conversa é agradável, conversando com o professor Dr. Marcos Marcelino Mazzuco, líder do grupo de pesquisa em engenharia de processos da nossa universidade. Você vai ver a conversa nossa no blog, o endereço aparece aí na sua tela, enviar perguntas ao professor Marcos no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Sr. Marcos, nós sabemos que hoje no planeta e existem alguns entes, alguns grupamentos que utilizam-se de muita água. A indústria é uma delas. Para tudo, mesmo. Absolutamente, todo o processo industrial vai água e muita água, água é abundância. A agricultura nem se fala, muita, mas muita água mesmo. E o consumo doméstico também cobra muita água. Como é que você vê essas instituições humanas, não é, usando a água e, quem sabe, a reposição ou não dela depois para consumo das pessoas? O ponto central, justamente, do uso da água, ele reside na qualidade dela. Claro. Da água doce, hoje disponível no Brasil, ou até em nível mundial, 70% dela é destinada para a agricultura. 70% dela? 70%. A maior fração é destinada para a agricultura, porque a produção de alimentos é crescente para a população também crescente. Veja bem você, 70% da água doce do mundo é utilizada na agricultura. Entenderam? A gravidade não, mas a situação da água, não é, professor Marcos? Então, 20% tem uso industrial. As indústrias todas que fabricam de automóvel, de plástico, de garrafa, de tecido, 20%. E 10% então tem uso doméstico para finalidades urbanas. Desse percentual, os 20% que a indústria usa é o que tem a maior taxa de reuso. Então a indústria é o que mais promove a reutilização da água. Na agricultura, a reutilização não é possível porque nós vamos consumir os alimentos e se estabelece um ciclo de consumo da água. Exatamente. Além do que, muita coisa também como agrotóxicos e herbicidas, pesticidas também, que acabam inviabilizando, né? Também. E no uso doméstico, então, é onde a gente tem a menor taxa de reuso da água. Em algumas cidades que estão vivendo já crise de abastecimento, o reuso agora se torna obrigatório, mas até então não era uma preocupação. Uhum. Nas cidades em que não há um tratamento eficiente do esgoto, sempre a água que é utilizada é devolvida para os rios, para os lagos, em qualidade pior do que a água que foi captada nos mesmos lugares. Olha, perfeito. De maneira não se fala nem potabilizada, não. Captada. Captada, tratada e enviada para consumo. Aí sai pior do que antes. Do que era. De tal forma que num ciclo de cidades que se estabelecem às margens de rios ou em bacias hidrográficas, a bacia se torna tão mais poluída, ou os rios se tornam tão mais poluídos quanto mais se aproximam da foz, mais se aproximam das lagoas ou do oceano. Então, há uma contribuição sucessiva das populações urbanas para a piora da qualidade da água. Com certeza absoluta. E isso passa necessariamente pelo comportamento das pessoas. Porque a cada gota de detergente que se coloca a mais numa esponja para se fazer a lavagem dos utensílios domésticos, se acrescenta mais poluentes para a água. A cada lavagem de roupa que se faz, utilizando um ciclo longo, por exemplo, para roupas que não estão necessitando disso. De ciclo longo, se consome quase o dobro de água do que se deveria consumir. Então, nos pequenos defeitos é que estão os grandes erros. Claro, porque, desculpe, se consome quase o dobro e se polui também quase o dobro, porque você coloca sabão não biodegradável. Muito São mais. detergentes, né? E mesmo que haja uma degradabilidade, nós temos um problema de tempo. O tempo para que haja essa degradação, ele pode não ser, e não seria em muitos casos, compatível com coletas de água que são vizinhas. Se Laguna, por exemplo, coletasse água vizinha à cidade de Tubarão no mesmo rio, que não acontece isso, Exato. Mas se acontecesse, é impossível que a natureza consiga, numa distância de Tubarão a Laguna, promover a depuração das águas. 30 quilômetros. Ou seja, nós estaríamos contribuindo para dificultar o tratamento da água em Laguna, que não é o caso, que Laguna capta água de fontes diferentes. Claro. Mas, de qualquer forma, as fontes poluentes também estão por lá. Aliás, estão, né, meu caro telespectador, estão ao nosso lado, ao nosso redor, estão aqui na região, estão no estado de Santa Catarina, estão no mundo inteiro. Então, esses cuidados que o professor Marcos acabou de falar são fundamentais para você que nos assiste, ou aqui na TV Unisul, ou então no nosso blog, que tem o registro
registro no YouTube, né, professor Marcos? Isso mesmo. E há um esforço cada vez maior para que as pessoas tomem atitudes que sejam diferentes. A ideia de conscientizar as pessoas não parece estar dando o resultado que deveria dar. Por quê? Eu posso sugerir uma razão? Uma razão é porque as pessoas têm abundância e entendem que aquilo é uma coisa infinita. Exatamente. Né? E nós sabemos, nós como químicos sabemos que aquilo é finito e finito mesmo. Né? Exatamente. Então, o que tu dirias para as pessoas que nos assistem agora, e são muitas pessoas, professor Marcos, que conselhos darias para que a gente possa não apenas fazer, mas também duplicar a informação para que mais e mais pessoas tenham hábitos não deletérios com a nossa água? Então, eu lembraria para todos que o fato de ser um bem que aparece à disposição com facilidade não caracteriza o bem como infinito. Por outro lado, nós vivemos um paradoxo hoje, que é o paradoxo da modernidade. Certo. Todas as pessoas querem ter o que há de mais novo, o que há de mais moderno e que facilite a sua vida. Só que há um contraposto nisso tudo. Isso acontece às custas de recursos. Claro. E o recurso que participa de todos os processos, sem diferença nenhuma, como já lembrasse bem anteriormente, é água. Ou ela participa diretamente como parte dos insumos, ou ela é meio de aquecimento, meio de resfriamento, ou meio até de limpeza. Meio de limpeza, de lavagem, enfim. Claro. Participa de todos os processos. De tal forma que tudo que nós consumimos, absolutamente tudo, teve um consumo de água associado. Olha, e é nesse aspecto que a gente tem que observar. Que economias que nós façamos em coisas que talvez não sejam consideradas importantes, talvez sejam muito importantes e mais importantes até do que certas ideias que nós estejamos fazendo a respeito de economia de água, por exemplo. Isso é espetacular. Até porque podemos pensar, e vamos começar o segundo bloco falando disso, professor Marcos. Você pega, por exemplo, garrafas de refrigerante que são reutilizadas. As pessoas sujam, têm sujeiras dentro, passam por uma grande quantidade de água, um volume gigante de água para voltarem a ser utilizadas. Podemos começar o último bloco falando disso? Continuamos. Estamos conversando com muita honra com o professor Dr. Marcos Marcelino Mazzucco, líder do grupo de pesquisa em engenharia de processos da nossa universidade, professor dos cursos de Química Industrial e Engenharia Química. E você poderá rever a conversa nossa no blog. O endereço aparece aí na sua tela. E mandar, importante isso, perguntas ao professor Marcos, que conhece muito sobre pesquisa, sobre água, sobre os elementos químicos, sobre a química atual, no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e voltamos em seguida para o bloco final do Ciência e Pesquisa de hoje. Contigo, Sérgio.